Olá, meus queridos e queridas, eu sou Júnia Lemos do canal História com Júnia Lemos e hoje eu quero conversar com vocês sobre a Baixa Idade Média, período que corresponde do século XI ao século XV, e quero trabalhar também a crise do sistema feudal no século XIV. Então vem comigo, vamos lá para a gente trabalhar essa desagregação do sistema feudal e a transição para o capitalismo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam do que eu falei é que esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, ele é lento. Nós vamos ver que são 500 anos de história e são 500 anos que estão ligados a uma série de fatores que nós vamos estudar agora. Primeiro ponto que nós vamos ver aí para a transição do feudalismo para o capitalismo é o crescimento demográfico da Europa. Europa, na Baixa Idade Média, século XI ao século XV, mas vamos pegar mais lá no iníciozinho do século XI, ela começa a ter um crescimento demográfico. Por que esse crescimento demográfico? Um dos motivos vai estar relacionado ao fim das invasões bárbaras. Os bárbaros agora sossegam, estão quietos nos seus cantos, mexendo com seus cultivos, com seus plantios e tudo mais. Eles não estão mais preocupados em invadir os feudos. Com isso, se eu tenho menos batalhas com os bárbaros, eu tenho maior perspectiva e expectativa de vida. Outro fator que acontece nesse período aí é a melhora no clima da Europa. O clima da Europa deixa de ser chuvoso excessivamente, Ele dá uma melhorada, com isso eu tenho menos doenças, Eu tenho menos peste, gripe e uma série de outras coisas aí. E aí a população também volta a crescer mais. E o que está diretamente ligado a essa melhora desse clima? O reflorestamento natural da Europa. As matas e as florestas da Europa começam a ter um crescimento, um novo crescimento. E isso aí vai atuar diretamente no clima, melhorando o clima da Europa. Então vocês vão ver que a melhora do clima e o reflorestamento natural, eles estão extremamente diretos, ligados diretamente. E a gente pode usar esse ponto aí para a gente trabalhar como argumento de redação nos dias atuais, sobre a questão do meio ambiente. A gente pode usar isso que está acontecendo na Europa como um argumento que aconteceu na Idade Média, como um argumento para a gente trabalhar os problemas ecológicos e climáticos dos dias atuais. Outra coisa que nós vamos ver aí, fazer com que a Europa tem um crescimento demográfico melhor, são surgimentos de técnicas novas aí para trabalhar no campo, Eu tenho o arado de ferro, eu vou ter o moinho hidráulico e vou ter também o rodízio do campo, que vocês lembram, Aquela questão do rodízio trienal. Com isso, a terra descansa e ela tem condição de produzir mais e em melhor qualidade. Com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter menos fome, menos morte, crescimento demográfico. E o que vai acontecer com esse excedente de produção que nós vamos começar a ver que vai surgir aí, Se a terra agora ela está melhor, eu tenho condição e técnicas para plantar mais, tenho mais gente para plantar, o que vai acontecer? Nós vamos ver surgir o excedente de produção. E esse excedente de produção, nós vamos ver que ele vai começar a ser comercializado. Então nós vamos ver aí, servos que vão começar a ir para os burgos, que são as muralhas dos castelos, as fortificações que protegem os castelos, vão começar a vender seus produtos nos burgos. A pouca moeda circulante que existia naquela época, ela começa a ir parar na mão desse trabalhador do campo, desse burguês. Por que ele é chamado de burguês? Acabei de falar agora para vocês, Porque ele vendia seus produtos próximo às muralhas dos castelos. Como que eu vou chamar a muralha do castelo? De burgos, Lembrem, eram construções fortificadas para proteção do reino. Outro fator extremamente importante para a desagregação do sistema feudal e a transição do feudalismo são as cruzadas, Vocês já estudaram, vou deixar o card aqui, sobre as cruzadas. Cruzadas eram expedições, segundo a igreja, expedições religiosas, Era prometido por cruzadista terra, se ele sobrevivesse, ele receberia terra quando chegasse na Europa. Alguns vão sobreviver, vão ter o direito dessas terras, vão tomar posse dessas terras e eles não vão querer
eles vão plantar e eles não vão querer mais só trocar. Eles vão querer o quê? Vender seu produto. E para onde que eles vão? Onde eu já falei, para os burgos, lá para as muralhas dos castelos, tá? Outra coisa que a cruzada vai propiciar aí, ela vai permitir que o homem medieval abra sua mente, né? Que ele tenha conhecimento de um mundo muito mais amplo do que o que ele imaginava. O mundo não é aquele mundinho onde ele vivia. Ele começa a ver que o mundo é muito maior. Ele toma conhecimento de mares, oceanos, de terras, de línguas, de culturas. Isso vai interferir diretamente na forma de pensar desse homem. E esse homem vai acabar também indo parar no burgo, né? Ele quer dinheiro, ele não quer mais só troca. Tudo, nós vamos ver que as cruzadas também vão promover a reabertura do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, que antes pertenceu aos europeus, estava sob controle dos muçulmanos. Agora, com as cruzadas, esse mar retorna para a mão dos europeus, especificamente sob o controle de duas cidades italianas importantes, Gênova e Veneza. Tanto que essas cidades serão as principais cidades relacionadas ao renascimento artístico. E a gente está só falando de agricultura, mas não é só agricultor que vivia nos burgos, não. Nós vamos ver que existiam outros tipos de trabalho que as pessoas iam para as muralhas dos castelos para prestar, né? Nós vamos ver, ó, que nós tínhamos os artesãos, nós tínhamos alfaiates, sapateiros e tudo que vocês imaginarem nós vamos ter aí. E esses caras vão acabar migrando aí para a muralha dos castelos para poder trabalhar. Com isso, diante desse artesão, surgem as corporações de ofício que têm como objetivo proteger esse trabalhador. Tá? São corporações que procuram abraçar, proteger, né, valorizar o trabalho do artesão, impedir concorrência também, aumentar o preço em determinados produtos ou colocar um preço razoável que eles achavam que era interessante para a venda do produto. É uma espécie de cartel. Mas nós vamos ver que nem tudo são flores na Europa nessa época. O que vai acontecer? Na segunda metade do século XIV, nós vamos ver aí que a Europa vai ser abalada por uma crise muito grande, a crise do sistema feudal. O que vai acontecer? Lembra que nós falamos das cruzadas, que as cruzadas eram expedições que iam para o Oriente e tudo mais, junto com as especiarias que estão vindo nos navios que vêm do Oriente, vai vir também o rato. O rato vai ser hospedeiro da pulga, né? Que vai transmitir a tal da peste negra ou peste bubônica. A peste negra ou peste bubônica, ela deixa marcas escuras no corpo, né? O corpo vai apodrecendo, bulbos inflamados debaixo do braço, por volta do pescoço. E nós vamos ver que essa doença será responsável pela morte de 1/3 da população da Europa. Ou seja, vai começar a faltar mão de obra, tá? E o cervo vai começar a ser explorado. Para piorar a situação da época, o que acontece? O europeu ele volta a destruir as matas, né, para poder plantar. Com isso, nós temos um desequilíbrio climático muito grande. Volta a chover, volta o tempo ficar sempre úmido. Nós vamos ver aí que as plantações vão ser totalmente devastadas. Com isso, nós temos fome. Com fome, eu tenho mais morte de trabalhador dentro da Europa. Então, a população da Europa cai de maneira muito grande. E o pouco servo que sobra, ele começa a ser super explorado e ele vai se rebelar naquilo que a gente chama das Jacqueries, a revolta do povo, né? A revolta do simples. Ainda nesse período, nessa virada aí desse século, nós temos a famosa Guerra de 100 Anos, que durou de 1337 a 1453 entre França e Inglaterra. A igreja costumava chamar esse período da história, né, da Idade Média, como o período das pragas do Apocalipse. Eu tenho a fome, a doença, a guerra e a morte. Era mais ou menos esse o contexto do que estava acontecendo dentro da Europa nesse período. E devido a isso tudo também, né, e várias outras coisas, como o próprio crescimento do mercado, o surgimento da moeda, o renascimento da moeda, o renascimento do comércio, nós vamos ver aí que o burguês ele vai se aproximar do rei e vai voltar a dar ao rei o que ele já teve, que é um poder absoluto, né? Então nós vamos começar a ver surgir aí os estados nacionais. Não pense que a burguesia ela é amiga desse rei. Ela sente necessidade que esse rei assuma o poder agora para ele poder fazer o quê? Criar uma moeda única,
melhorar as estradas, padronizar o sistema de pesos e medidas, oficiar uma língua para que seja falada no reino. Então, há uma necessidade aí de fortalecer o poder do rei para que isso tudo aconteça. E quando a gente fala em começar a dar poder ao rei, nós estamos começando a dar o pontapé para a gente estudar a formação dos estados nacionais, que é um dos nossos próximos capítulos, e também para a gente estar falando do absolutismo, tá bom? São as próximas matérias que nós veremos. Então, meus queridos, a gente finaliza assim o nosso capítulo de hoje, tá? Rapidinho, sem muita encheção de linguiça, né? Falamos da crise que vai acontecer no século XIV e como que acontece a transição aí do feudalismo para o capitalismo, ok? Então, até mais, até depois. Tchau!